Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Como vamos? Esperamos que todos bem. Então, aqueles que começaram a nos acompanhar nessa série de vídeos de estudo do livro, o Livro dos Espíritos, com base no livro Religião dos Espíritos de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, onde no estudo da base da doutrina pretendemos fazer com que todos aqueles que se interessem pelo assunto da espiritualidade, que na essência é o estudo de nós mesmos, pois que somos espíritos imortais, para que este despertamento nos faça viver melhor, entendermos melhor a nossa existência aqui na Terra e para que possamos adentrar ao plano espiritual em condições evolutivas melhores sempre, tá? Então, como nós baseamos esta série nos estudos que Chico Xavier fazia lá com o seu grupo, no caso, foi no ano de 1959, essa série de estudos do Chico, e ele estudava diversas questões e havia as mensagens de Emmanuel. E hoje nós vamos estudar mais duas questões. Agora nós entramos na parte segunda do Livro dos Espíritos, que é a parte dos Espíritos, naquela que eu imagino, eu entendo que esta segunda parte é como se fosse um manual de funcionamento nosso, do próprio Espírito, né? O que nós somos, como nós somos, por que somos, de onde viemos, para onde vamos, como se reencarna, como se retorna para o plano espiritual. Então, todas estas questões do espírito aqui estão relatadas nesta segunda parte. E Chico aborda cerca de 30 questões do estudo dessa parte com o auxílio das mensagens de Emmanuel. Nós vamos contar sempre com a pergunta de Kardec, a resposta da espiritualidade superior e em muitas questões, como hoje nós vamos ver na segunda questão que nós vamos abordar, um próprio esclarecimento de Kardec, que era tido como a razão encarnada, né, dada o seu discernimento de espírito mais esclarecido e evoluído. Por isso, teve a missão de ser o codificador da doutrina dos espíritos. Bom, iniciando, a questão que Chico vai estudar é na segunda parte dos espíritos, onde fala da progressão dos espíritos, a questão 114. Kardec pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Ok? E a resposta da espiritualidade diz o seguinte: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Ou seja, o nosso processo evolutivo é feito por cada um de nós mesmo individualmente. No entanto, Emmanuel, a respeito desta questão, quando este estudo foi feito lá pelo Chico, no dia 7 de dezembro de 1959, Emmanuel deixa uma mensagem para as nossas reflexões muito interessante a respeito desse processo de nós, indivíduos, espíritos individualizados, nos responsabilizarmos pela nossa melhoria. Então, Emmanuel diz o seguinte: a lei protege, o lar acolhe, a família une, o tempo concede, o ensejo faculta, a ação cria, o mestre orienta, o livro instrui, o trabalho habilita, a luta desbasta, a prova define, o hábito mecaniza, a experiência prepara, o título endossa, a dor avisa, a tentação experimenta, o obstáculo desafia, o amigo ampara,
o adversário incentiva, o afeto nutre, o auxílio encoraja, a bondade abençoa, a fé sustenta, a oração fortalece, a morte examina. E aí, nesses dois últimos parágrafos, Emmanuel conclui: o mérito, apesar de todas estas ajudas que nós temos, de tudo isso que ele relatou no início dessa mensagem, o mérito, no entanto, a fim de que recolhas novo alento e passagem para os planos superiores, é problema contigo. E em toda circunstância depende da melhora que fizeres, buscando educar a ti mesmo, aprendendo e servindo, amando e perdoando para a glória da vida ante a glória de Deus. Ou seja, nós podemos ajudar e sermos ajudados no nosso processo evolutivo de uma forma geral, auxiliando-nos mutuamente, um para com os outros, né? Mas assim como uma semente que nós a plantamos, esta semente ela pode ser colocada na terra, adubarmos a terra, aguarmos a terra com a semente, e quando esta semente começar a brotar, nós colocarmos uma haste para que ela cresça reta e firme e que ela possa se desenvolver. Ou seja, nós auxiliamos a semente, mas o crescimento da planta está embutida nela mesma. O crescimento da semente pertence tão somente a ela. Todos os fatores externos podem contribuir para este desenvolvimento, mas o crescimento depende dela. Assim como nós, espíritos, igualmente, podemos, como Emmanuel enumerou aqui brilhantemente de diversas formas, que tudo possa nos auxiliar, mas o desenvolvimento depende de nós, né? Buscando educar a nós mesmos, aprendendo e servindo, amando e perdoando para a glória da vida ante a glória de Deus. Brilhante esta lição e este comentário nesta questão. E continuando, ainda numa outra questão que vamos abordar nesse vídeo, vamos procurar sempre abordar duas questões de cada vez. E essa outra questão, também muito importante, ainda na segunda parte do Livro dos Espíritos, a respeito dos espíritos, a questão é 148, que foi estudada pelo Chico Seu Grupo no dia 28 de setembro de 1959. A pergunta e as respostas são relativamente curtas, mas aqui o brilhantismo da razão de Kardec faz um arrazoado um pouco mais extenso. Nós vamos ler este arrazoado sobre essa resposta e a pergunta que Kardec faz aos bons espíritos, e depois lemos a lição correspondente de Emmanuel para as nossas reflexões e nossos esclarecimentos. Então, a pergunta está na parte do segundo livro, do capítulo 2, sobre encarnação dos espíritos. E é um subitem que fala de materialismo. Questão 148. Kardec pergunta: não é de lamentar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? É necessário concluir que eles são perigosos? Esta é a questão. A resposta vem: não é verdade que o materialismo seja uma consequência destes estudos. O homem é quem tira deles uma falsa consequência, porque ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os amedronta mais do que o demonstra, e os espíritos fortes são frequentemente mais fanfarrões do que corajosos. No mais das vezes são materialistas por não terem nada com que encher o vazio do abismo que se abre diante deles. Mostre-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão apressadamente.
No nosso meio, brincando, normalmente a gente diz que os ateus e os materialistas, né, eles são ateus graças a Deus, né? No sentido de que aqui a espiritualidade, entendendo ainda a nossa infância espiritual ou a nossa adolescência, talvez, nós ainda nos apegamos a ideias errôneas, né, sobre os princípios da matéria e formulamos teorias um tanto quanto derrotistas. Mas a espiritualidade esclarece, se nós tivermos uma ideia salvadora, estes materialistas com certeza a ela se agarrarão. E agora nós vamos ler uma parte bem explicativa sobre essa questão de Kardec. Ele diz o seguinte, após a resposta dos bons espíritos: por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem nos seres orgânicos senão a ação da matéria a que atribuem os nossos atos. Não veem no corpo humano senão a máquina elétrica. Não estudaram o mecanismo da vida senão pelo funcionamento dos órgãos que viram se apagar, frequentemente pela ruptura de um fio, e não viram nada mais do que este fio. Pesquisaram se restava alguma coisa e, como não encontraram mais que a matéria que se tornara inerte e não viram a alma escapar-se, não a puderam apanhar. Concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria. E assim, depois da morte, o pensamento se aniquilava. Triste consequência se assim fora, porque então o bem e o mal não teriam finalidade. O homem teria razão em pensar só em si mesmo e em colocar, acima de tudo, a satisfação dos seus prazeres materiais. Os laços sociais se quebrariam e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, estas ideias estão longe de serem gerais. Pode-se dizer que são muito circunscritas e não constituem mais do que opiniões individuais, pois em parte alguma ainda se constituíram como se fosse uma doutrina. Uma sociedade apoiada sobre estas bases materialistas carregaria em si o germe da sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que tudo para ele não se acaba com a vida. É uma ideia inata em nós. Tem horror ao nada e obstina-se inutilmente contra a ideia do futuro quando chega o momento supremo. E são poucos os que não se perguntam o que vai ser deles. Porque a ideia de deixar a vida para não mais retornar tem qualquer coisa de dolorosa. Quem poderia, com efeito, encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo aquilo que se amou? Quem poderia ver sem pavor abrir-se diante de si o abismo imenso do nada? Onde virão se dissipar para sempre todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças, e se dizer: o quê? Depois de mim, nada? Nada mais que o vazio? Tudo acabado para sempre? Ainda há alguns dias e minha lembrança terá se apagado da memória daqueles que me sobreviveram e bem cedo não restará nenhum traço da minha passagem sobre a terra? O bem que fiz será esquecido pelos ingratos que eu servi e nada para compensar tudo isto? Nenhuma outra perspectiva que aquela do meu corpo roído pelos vermes? Veja que essa ideia materialista, a ideia do nada, a ideia do que nada se sobrevive ao nosso corpo puramente físico, né? São ideias apavorantes. Por isso que os bons espíritos falam, lance-se uma âncora de salvação a estas ideias e eles se agarrarão com fervor. Continua Kardec, este quadro não tem alguma coisa de apavorante, de glacial? A religião nos ensina que não pode ser assim e a razão nos confirma.
Mas esta existência futura, vaga e indefinida, não tem nada que satisfaça o nosso amor pelo positivo, sendo que para muitos sendo para muitos a origem da dúvida. Temos uma alma, mas o que é a nossa alma? Ela tem uma forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Alguns dizem que é um sopro de Deus, outros que é uma centelha, outros ainda uma grande parte do todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas de tudo isso, o que aprendemos? Que nos importa ter uma alma se depois da morte ela se confunde na imensidade como as gotas d'água num oceano? A perda da nossa individualidade não é para nós a mesma coisa que o nada? Disse que ela é imaterial, mas uma coisa imaterial não tem proporções definidas e para nós representa nada. A religião nos ensina também que seremos felizes ou infelizes segundo o bem ou o mal que houvermos feito. Mas em que consiste esta felicidade que nos espera no seio de Deus? É uma beatitude, uma contemplação eterna sem outra finalidade que cantar louvores ao Criador? As chamas do inferno são uma realidade ou um símbolo? A própria Igreja o entende como um símbolo, mas quais são estes sofrimentos? Onde está o lugar de suplício? Numa palavra que se vê neste mundo que nos espera a todos? Disse que ninguém voltou para nos prestar contas. É um erro. A missão do Espiritismo é precisamente de nos esclarecer sobre este futuro, de nos fazer, até certo ponto, atingi-lo com o dedo e com o olhar. Não mais pela razão, mas pelos fatos. Graças a estas comunicações espíritas, isto não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre a cada qual um entende da sua vontade. Que os poetas embelezam suas ficções ou semeiam imagens alegóricas que nos enganam. É a realidade que se nos apresenta, pois que são os próprios seres do outro mundo que vêm nos descrever sua situação, dizer-nos o que foram, que nos permite assistir, por assim dizer, a todas as peripécias de sua nova vida e, por este meio, mostrando-nos o destino inevitável que nos está reservado. Segundo os nossos méritos e os nossos deméritos, há nisso algo de antirreligioso? Bem ao contrário, uma vez que os incrédulos aí encontram a fé e os indecisos uma renovação de fervor e de confiança. O Espiritismo é, pois, o mais poderoso auxiliar da religião. Uma vez que é assim, é porque Deus o permite, e Ele o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos reconduzir ao caminho do bem pelas perspectivas do futuro. Note que Kardec diz aqui nesse último trecho o seguinte: o Espiritismo é, pois, o mais poderoso auxiliar da religião. Mas não é o Espiritismo uma religião, né? Uma religião espiritualista? É que no início, inclusive até para não sofrer adversidades muito grandes no início da implantação do Espiritismo, Kardec não colocou as bases do que foi aqui estabelecido no O Livro dos Espíritos, né, como se fosse uma religião independente. Tanto é que no frontispício do Livro dos Espíritos, logo aqui no topo, ele coloca Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos, contando os princípios da doutrina espírita. Ele lança como uma doutrina, evidentemente, e esta doutrina ele coloca neste princípio como um auxílio às religiões. Em outra obra de Leon Denis, quando perguntado sobre se o Espiritismo seria a religião dos futuros, a religião do futuro, ele diz o seguinte:
o futuro das religiões é o Espiritismo, ou seja, os seus princípios. A adoção desta realidade espiritual que nos envolve e que, pela doutrina codificada por Kardec, vem sendo dado a conhecer a todos nós essa realidade. Então, as religiões do futuro terão que se adequar a esta realidade, nos princípios da reencarnação, nos princípios da comunicabilidade dos espíritos que já partiram para a outra existência, na realidade da existência dos mundos habitáveis, na realidade da certeza da existência divina, né? Que são estes princípios que a doutrina abraça, na realidade das sucessivas existências e da pluralidade das existências e desta evolução de cada um de nós, tá? Como abordamos na questão anterior. E a respeito desta questão, nós temos aqui ainda uma mensagem de Emmanuel, dada naquela reunião do Chico de 28 de setembro de 1959, e, evidentemente, o título desta mensagem é Materialismo mesmo. E aqui vamos ver a consideração que faz sobre esta questão Emmanuel. Ele diz o seguinte: para dissipar a sombra do materialismo e espessar-se do espírito humano, é forçoso evitemos a atitude daquelas autoridades do antigo Bizâncio, que discutiam bagatelas enquanto os inimigos lhe cercavam as portas. Ou seja, fazendo conjunturas com que não era importante, né? Nós somos nos acercados pela realidade do mundo espiritual, enquanto nós estamos discutindo aqui questões do materialismo. Ok? Reconhecendo a impossibilidade de vincular esta anomalia às raízes da ignorância, pois que o ser humano já desenvolve discernimento do que é certo e errado, de vez que o epicurista é invariavelmente alguém que se prevalece da cultura intelectual, epicurista é aquele que segue Epicuro. A teoria de Epicuro era daquela de usufruir dos prazeres da matéria o máximo possível, da gula, do sexo, de todas as formas de prazer. O epicurista ele se prevalece da cultura intelectual para extrair da existência o máximo de prazer com esquecimento da responsabilidade. Interpretemos o materialismo como sendo a enfermidade obscura, espécie de neoplasma da mente, a degenerar-lhe os mecanismos. Da tumoração invisível surge a violência e a crueldade, a desumanidade e o orgulho por metástases perigosas suscetíveis de criar as piores deformidades no mundo íntimo. Emmanuel aqui faz um comparativo dessa doença, o materialismo, né? Como se fosse um câncer, um tumor maligno, né? Que nos conduz a situações de crueldade mesmo, de desumanidade, por estas ideias única e exclusivamente sobre a matéria, acreditando no nada após a nossa existência. E ele continua: e tanto quanto a ciência médica ainda encontra dificuldades para definir a etiologia do câncer, surpreendemos de nossa parte os maiores entraves para explicar a causa de semelhante calamidade, porquanto, sendo a ideia de Deus imanente em todas as leis do universo, não é compreensível se isole voluntariamente a razão da sua origem divina. Nós vimos no vídeo anterior, brincando, falamos que não devemos crer em Deus e sim ter a certeza, né? Kardec nos afirma que se conhecemos o relógio, temos a certeza da existência do relojoeiro, o que criou aquela peça. Se olhamos o universo, há um Criador, dê-se o nome que se quiser, mas há. O nada não produz o nada. Convençamos-nos, porém, diz Emmanuel,
de que todo desequilíbrio do espírito pede por remédio justo a educação do espírito. Então, agora ele nos proclama a respeito de sanarmos esta chaga, este mal do materialismo. Vem colhemos assim o livro nobre, estendamos a mensagem edificante, acendamos a luz dos nossos princípios nas colunas da imprensa, utilizamos a onda radiofônica auxiliando o povo a pensar em termos de vida eterna. Relatemos as nossas experiências pessoais no caminho da fé, com o desassombro de quem se coloca acima dos preconceitos. Amparemos a infância e a juventude para que não desfaleçam a míngua de assistência espiritual. Instruamos a mediunidade. Aperfeiçoemos nossos próprios conhecimentos através da leitura construtiva e meditada. Instituamos cursos de estudo do Evangelho de Jesus e da obra de Allan Kardec em nossas organizações, preparando o futuro. Ofereçamos pão ao estômago faminto e alfabeto ao raciocínio embotado. Plantemos no culto da caridade o culto da escola. E, sobretudo, considerando o materialismo como chaga oculta, não nos afastemos da terapia do exemplo, porque em todos os climas da humanidade, se a palavra esclarece, o exemplo arrasta sempre. Ou seja, aqui Emmanuel nos convida a nós lutarmos, cada um da sua forma, pelos seus meios, e principalmente pelo exemplo, né? Contradizer estas ideias insanas, doentias mesmo, sobre o materialismo e a existência do nada após a existência do nosso corpo físico, né? E a ideia da inexistência divina, ok? Nós temos provas concretas em nós mesmos destas existências, e ele aqui nos diz, né, que de uma forma ou de outra, através de um livro, de uma mensagem, de uma palavra amiga, de um auxílio a uma infância, aos nossos jovens, de qualquer forma que possamos divulgar esta espiritualidade. Para tanto, é necessário que todos nós, de uma forma ou outra, contribuamos para a divulgação do Evangelho de Jesus, que contém a essência da moral e o caminho certo e seguro para o nosso desenvolvimento espiritual. E da doutrina espírita, que nos auxilia a esclarecer todas as questões do nosso processo evolutivo futuro. Sejamos, pois, estes exemplificadores na nossa existência contra esta materialidade, contra este materialismo que só deturpa a realidade da nossa situação de espíritos. Sejamos, pois, divulgadores da doutrina e do Evangelho. O estudo de hoje do Livro dos Espíritos fica por aqui. No próximo vídeo abordaremos mais duas questões estudadas pelo Chico e comentadas pelo Emmanuel. Lembrando sempre que no livro, o Livro dos Espíritos, né, Kardec sempre coloca esses comentários bastante elucidativos a respeito das questões por ele formuladas e as respostas a ele trazidas pela espiritualidade superior. Fique com Deus e até uma próxima vez.